Horas após o Cidade Alerta mostrar em primeira mão o caso de uma senhora que foi assassinada pelo próprio filho no bairro José Bonifácio, na tarde de ontem, inclusive, a polícia conseguiu pôr as mãos no suspeito. 31 anos, Joelson de Souza Silva, foi detido após buscas da polícia. Com foto em mãos e um trabalho de investigação rápido, esse flagrante aconteceu. Na manhã de hoje, uma coletiva foi realizada para dar detalhes de como foi a captura ao suspeito. Nós estamos falando aqui de um filho que matou a facadas a própria mãe. Também hoje aconteceu o sepultamento da mãe de Joelson. Para falar sobre todos os detalhes desse triste caso, eu conto com a participação ao vivo da repórter Ana Flávia Bezerra, que inclusive esteve no local onde ocorreu o velório, repito, na tarde de hoje. O que será que ela conseguiu apurar sobre o relacionamento entre mãe e filha, hein? Aninha, boa noite. Acredito eu que o clima de muita tristeza, muita revolta e ao mesmo tempo um sentimento de justiça, né, Ana? Já que a polícia agiu tão rapidamente nesse caso. É isso, viu, Isis? Boa noite a você e a todos que assistem ao Cidade Alerta Ceará. Eu começo falando então do velório, né, onde eu estive agora no início da tarde de hoje, lá na rua Joaquim Magalhães, que fica no bairro José Bonifácio, aqui mesmo em Fortaleza, onde a família mora. O corpo da dona Maria Luísa de Souza Magalhães foi velado lá mesmo na residência dela. O esposo fez questão de que o corpo ficasse por lá algumas horas, até para que as vizinhas, né, as amigas de tantos anos, eles que moram há muitos anos, há mais de 30 anos, lá nesse bairro, para que as pessoas pudessem dar o último adeus. E lá no local, Isis, apenas alguns vizinhos, familiares e amigos, né, da família, todos realmente muito abalados com toda essa tragédia que aconteceu envolvendo aí mãe e filho. Né, as pessoas disseram lá à nossa equipe que a dona Maria Luísa era uma mãe extremamente carinhosa, afetuosa com o filho e que mesmo ele tendo aí 31 anos, já sendo um adulto, mas devido aos problemas dele, né, de saúde, ele que sofre de problemas mentais, a mãe era que cuidava dele, que levava ele às consultas médicas, que ia com ele para as terapias e que nos últimos dias ela teria comentado aí com algumas vizinhas que estava pensando em interná-lo, porque ele vinha bem agressivo e vinha inclusive saindo de casa e não retornando no mesmo dia. Né? Inclusive, uma vizinha contou à nossa equipe que na noite anterior ao crime ele não teria passado em casa, ele teria passado a noite fora e teria chegado no dia do crime logo pela manhã. Foi aí quando a mãe trancou a casa, né, para evitar que ele saísse de novo, porque, claro, como toda mãe, ela ficava muito preocupada com esses sumiços dele. Então, logo em seguida, né, o corpo ficou poucas horas lá na residência e depois seguiu para o cemitério na região metropolitana, no município de Itaitinga, onde foi sepultado. Com relação à prisão aí do Joelson de Souza Silva, de 31 anos, o filho da dona Maria Luísa, que é o principal suspeito aí da morte da mãe, ele foi preso ontem mesmo, no dia do crime, cerca, Isis, de aproximadamente 2h30 ao ocorrido. Ele foi detido por policiais, por guardas municipais, lá no terminal do Antônio Bezerra. Ainda estava com as roupas aí sujas de sangue, o sangue da vítima, né, o sangue da própria mãe. E dentro da mochila que ele carregava com ele, estava a faca utilizada no crime. Os guardas, então, capturaram, né, já sabiam do ocorrido, né, todos os terminais foram avisados de que ele estava sendo procurado e aí os guardas municipais com ele em mãos acabaram avisando e acionando o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que foi até lá. Ele foi em seguida encaminhado ao DHPP, onde ele prestou o seu depoimento de forma adaptada, né, já que o Joelson, filho da dona Maria Luísa, o principal suspeito, né, desse assassinato, ele é surdo, mudo e ainda sofre aí de problemas mentais. Então, o que o delegado fez? Adaptou o depoimento, né, com mímicas e também, como ele sabe ler e escrever, o delegado ia fazendo perguntas por escrito e ele iria respondendo. Ele então permanece preso e a Justiça, Isis, deve realizar nos próximos dias aí um exame de sanidade mental, já que o Joelson, segundo familiares,
estava no momento em que tudo aconteceu em um surto psicótico, faz uso, né, na verdade, aí de medicamentos controlados. Então tudo isso ainda está sendo investigado, até porque a polícia, a partir desses exames, né, de sanidade mental que devem ser feitos aí, realizados nos próximos dias, a partir daí, né, é que a justiça irá decidir de que forma, né, irá agir, de que forma irá seguir nesse caso, nesse processo. Esse caso aconteceu na tarde de ontem, né, lá no bairro José Bonifácio, era por volta de 4 horas, 4 e um pouquinho da tarde, quando ele estava em um quarto, justamente por isso, porque ele tinha passado a noite fora, a mãe com medo, né, vizinhos contaram que eles estavam trancados em um quarto, e ele começou a gritar pela mãe. A mãe então foi até ele, né, para saber o que ele queria, abriu a porta do quarto e foi quando ele puxou a mãe para dentro do quarto, amarrou a mãe e a esfaqueou aí pelo menos, Isis, com 30 golpes, segundo a perícia. Logo em seguida ele arrastou o corpo da mãe até a sala, ela não resistiu aí aos ferimentos, acabou morrendo dentro da própria residência. Ficou então, né, o Joelson ficou por algum tempo lá dentro da casa, foi quando o pai chegou. O pai que trabalha, né, para trazer o sustento da família, é também um senhor, assim como ela, a dona Maria Luísa tinha 67 anos, o pai tem aproximadamente aí a mesma idade. Quando o pai chegou, que abriu o portão, ele aproveitou, né, que o portão estava aberto e acabou fugindo. E o pai, né, já se deparou aí com o corpo da esposa, né, da mãe do Joelson, já sem vida, né, no chão da sala, e vizinhos contaram à nossa equipe que ele ficou em choque, né, ele ficou sem reação nenhuma. E aí o restante a gente já sabe, né, que foi o que a nossa matéria mostrada ontem com exclusividade, né, apresentou, né. Os vizinhos acionaram a polícia, o Departamento de Homicídios foi até o local, juntamente com perícia, com rabecão, e todo o procedimento, né, que é cabível a uma situação como essa foi tomado. E ele que fugiu, né, assim que o pai abriu o portão, foi capturado, como eu já falei, cerca de 2 horas e meia depois. Um trabalho rápido de investigação da polícia, que a polícia tinha pressa, viu, Isis? Hoje, em entrevista coletiva, o delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa falou justamente isso. Tinha pressa de prender esse rapaz, né, o principal suspeito da morte da mãe. Por quê? Porque ele é uma pessoa que estava em surto, né, com problemas psiquiátricos e ainda por cima estava armado, né, já que a arma não foi encontrada lá na casa, a faca, então a polícia acreditava sim que ele teria fugido levando a arma utilizada no crime. Então a polícia tinha medo que, já que ele estava em surto, ele pudesse inclusive atacar alguma pessoa no meio da rua. Mas felizmente isso não aconteceu, porque o trabalho da polícia foi realizado de forma muito rápida, eficiente, e ele foi preso cerca de 2 horas depois do ocorrido. Aninha, inclusive, enquanto você conversava com a gente, dava as informações, nós mostrávamos aqui não só o suspeito, mas também a faca. Eu pedi aos meninos para dar uma pesquisada, porque a gente conhece como a faca do Rambo, né? E ela é denominada como faca tática ou esportiva. E aí, ontem, Ana, durante a divulgação desse fato nas redes sociais, dividiu opiniões, né? Muitas pessoas disseram, não, ele planejou isso porque ele saiu com a mochila, com roupa, saiu portando uma mochila com objetos dentro, de acordo com a descrição que foi dada aos policiais. Agora a gente vê que realmente se confirma essa informação. Ele saiu inclusive com a faca ainda toda suja de sangue, sangue da mãe. Teve tempo de amarrar essa senhora, esfaqueá-la, quer dizer, imobilizou. Muitas pessoas dizem, não, isso foi um ato pensado, foi algo premeditado, porque ele estaria trancado. Mas essa informação que você nos trouxe é muito importante, que é o cuidado que a polícia tem de realmente comprovar o nível de sanidade mental e insanidade mental desse rapaz, para se saber até aonde colocá-lo, né, Ana? Porque existe, se realmente ficar comprovado que ele estava em surto, como acredita-se que sim, tem um local específico, um presídio específico para as pessoas que sofrem, né, de transtornos. É isso, e é isso que a polícia espera, né, com o exame que deve ser feito, porque a família diz sim que ele tem problemas mentais, né, que ele estava em surto, mas é claro, numa situação como esta, né, em que ele cometeu um crime, é o principal suspeito de ter cometido esse crime, a polícia então precisa realizar esse exame para que fique comprovado, e aí sim, a partir do resultado desse exame, da conclusão, né, do laudo desse exame, é que a polícia vai tomar aí todas as medidas cabíveis em um caso como esse. Agora, Isis, lá no local,
como eu falei, né, eu conversei com alguns moradores, com alguns vizinhos, eles disseram o seguinte, só para a gente ter uma ideia como era a relação, né, da mãe com ele. Eles disseram que as brigas eram constantes, né, que escutavam muitos gritos dele, né, nos dias em que ele estava lá em crise, mesmo ele tomando um medicamento controlado. E um vizinho que eu conversei, inclusive gravei com ele, né, lá no momento do velório, ele disse que momentos antes, pelo menos uma meia hora antes de saber, né, que a dona Maria Luísa estava morta, ele disse que ouviu gritos dessa mãe e ela pedindo, pare de quebrar as coisas dentro de casa, já tá bom, não quebre mais. E ele disse que acredita que nesse momento, né, logo em seguida a isso, ele disse que ouviu um silêncio e que logo depois já ficou sabendo da notícia. Então ele acredita que foi nesse momento aí em que o Joelson, né, possa ter aí assassinado a mãe. E uma outra coisa que a polícia também investiga, Isis, é a motivação. E que a motivação possa ser sim, porque a mãe estava querendo interná-lo. Então, por conta dele não querer, né, ir para uma clínica, né, ou para um manicômio, não sei para onde ele iria, né, dar continuidade ao tratamento que ele já faz em casa com a medicação controlada, que ele não queria. Então, a mãe parece que vinha conversando isso com o pai, né, vendo a possibilidade dele ser internado, porque ele era como um andarilho, né, assim, um pedinte. Quando ele saía de casa, ele ia sempre para os terminais, para as paradas de ônibus para pedir. Mesmo tendo casa, tendo comida, tendo onde morar, tendo família. Foi por isso que a polícia, inclusive, alertou aos guardas municipais que fazem a segurança dos terminais rodoviários de Fortaleza, porque essa era uma possibilidade, que ele poderia fugir, né, pelos terminais. Daí, então, a polícia estava certa, né, com esse raciocínio, essa lei de raciocínio, tanto que ele foi capturado no terminal do Antônio Bezerra. Então, a polícia investiga que essa possa ter sido aí a motivação para que esse rapaz tenha assassinado a própria mãe. Muito triste, Ana, um rapaz que precisa de tratamento, que precisa de assistência psicológica, assistência médica, embora ele já viesse tendo essa assistência. E situação mais complicada ainda para esse pai, né, que viu aí a sua companheira, a sua amiga, a sua esposa, de uma forma trágica, morta no meio da sala, de saber que o filho foi que promoveu, infelizmente, toda essa violência. Situação complicada, Aninha. Muito obrigada pela sua participação. Daqui a pouquinho eu volto a chamá-la e só pedir a Deus, né, minha gente, que tenha misericórdia desse homem, que agora fica entre a cruz e a espada. O filho preso porque matou a própria mãe, ele que perdeu a companheira, agora vai ter que viver só dentro de uma casa. Lembrando da pior das cenas que ele viu, que foi a mulher que ele escolheu para passar o resto da vida junto ali, com o corpo perfurado. Cerca de 30 perfurações. Graças a Deus, ao trabalho da Guarda Municipal, parabéns à composição da Guarda Municipal, que prontamente aí conseguiu capturar esse rapaz. A Polícia Civil, que agora fica a cargo da Polícia Civil, dar continuidade às investigações. E esse rapaz precisa sim ser tratado com mais severidade, né? Com medicações mais fortes, para poder controlar aí esses surtos, tendo em vista que ele já vinha tomando a medicação, mas infelizmente acabou se envolvendo nessa tragédia, promovendo toda essa tragédia.